Bem, é para falar a verdade? Olha, eu sinceramente acho péssimo, péssimo, porque muitas pessoas morreram inutilmente. O acesso ao tratamento, né, com medicamentos reposicionados foi bloqueado. O governo brasileiro sofreu vários ataques em função disso, especialmente o presidente Bolsonaro, e o mínimo que nós tivemos foi a manutenção da autonomia médica. De resto, eu acho que foi lamentável. Só não foi pior em função da presença do grupo Médicos pela Vida e de várias iniciativas de empresários que disponibilizaram o tratamento, né, medicamentos do tratamento dito precoce para um número razoável de pessoas, porque de resto, se dependesse realmente de uma ação estruturada, baseada em ciência de verdade, teríamos um outro cenário, pelo menos 1/3 das mortes teria sido evitada, ou talvez até mais, né? Nós vimos um cerceamento do acesso à informação, da informação de qualidade chegando às pessoas, uma ação estruturada de uma entidade chamada Consórcio de Imprensa, que reúne agora 43 veículos de comunicação. Eles se formaram, esse consórcio se formou exatamente para distribuir as notícias mentirosas, dizendo que não havia tratamento, né? E isso é uma ação coordenada com as agências de fact-checking, que tentaram assassinar a reputação de médicos, né? Cancelamento de redes sociais. Foi uma caça às bruxas, de verdade. Só não foi pior em função da atuação do Conselho Federal de Medicina, que trabalhou pela autonomia médica. Agora, realmente, muitas pessoas morreram de forma desnecessária. Olha, eu posso dizer para você que talvez eu tenha sido uma das primeiras médicas que se posicionou realmente alertando a população contra esses experimentos. Esse mesmo consórcio de imprensa, ele repetia a exaustão que essas vacinas, entre aspas, né, esses produtos experimentais não eram experimentais. E isso, de uma forma repetida, aquela velha história, a mentira repetida várias vezes, ela acaba sendo encarada como uma verdade. E o que nós vimos foi exatamente isso, né? Eu me posicionei, inclusive dentro do Médicos pela Vida, porque havia um discurso inicial: não, nós podemos apoiar os medicamentos e podemos apoiar as vacinas. Eu falei, se fossem vacinas, tudo bem. Acontece que não são vacinas, são produtos de terapia gênica, que é muito diferente de uma vacina, né? Então, inclusive o termo vacina foi usado por esses veículos de comunicação como chamariz para que as pessoas acreditassem que se tratava de vacina. Inclusive a própria campanha de comunicação do Ministério da Saúde, colocando o Zé Gotinha e toda a família do Zé Gotinha, né, que o Zé Gotinha é um personagem ligado à poliomielite, à vacina da polio, e a imensa maioria das pessoas tem medo, né, de poliomielite, obviamente. Então, o que esse uso indevido, fazendo uma alusão de uma vacina relativamente consolidada, que é a vacina da polio, né, com pouquíssimas intercorrências, que é uma vacina no conceito clássico, e misturando na cabeça das pessoas esses conceitos e fazendo acreditar que um produto injetável que foi testado e aprovado e colocado no mercado entre 6 a 8 meses fosse seguro. E nesse período não tem nem como fazer os testes de segurança. Os testes em animais não foram feitos de forma adequada. Então não se tem informação real sobre segurança, não se sabe sobre carcinogenicidade, o risco de tumores, não se sabe sobre teratogenicidade, risco de malformações, né? Risco de genotoxicidade, lesões ao material genético, não se sabe, né? Inclusive os poucos estudos
que aconteceram anteriormente com o coronavírus tipo 1, eles contraindicavam que os produtos de terapia gênica pudessem passar para os testes em seres humanos. E apesar disso, tudo aconteceu, né? Então houve uma ação também coordenada da Organização Mundial da Saúde em retardar determinadas ações, em acelerar outras, em colocar a questão do lockdown, primeiro as máscaras, depois o lockdown e finalmente as vacinas, né? Com uma sequência de eventos, de certa forma testando a capacidade de resiliência, participação e obediência das pessoas, né? Então eu realmente, eu durmo tranquila porque eu fiz a minha parte, procurei alertar, né? Levei chumbo de todas as agências de fact-checking, não tem problema, né? Eu tenho tranquilidade de espírito e eu durmo tranquila toda noite. Então eu lamento sinceramente pelas pessoas que morreram, porque várias pessoas perderam entes queridos por conta desse desatino das campanhas de comunicação, né? A Anvisa com uma ação também perniciosa, aprovando produtos baseados exclusivamente em documentos da indústria farmacêutica interessada em vender, contratos sigilosos, retirada de responsabilização sobre os produtos, né? Então, não sei se você sabe, mas os produtos que aí estão, as ditas vacinas contra a Covid, os contratos do governo brasileiro com as indústrias farmacêuticas isentam as indústrias farmacêuticas de qualquer responsabilidade. Inclusive, o governo brasileiro contratou 2 seguros internacionais para a Pfizer e a Janssen, em que há a previsão de cobertura de eventos adversos com a responsabilização para o Brasil. Então, quer dizer, todos nós vamos pagar essa conta. E hoje, a quantidade de pessoas que sofreram eventos adversos, essa informação não chega, né? Quem sofreu evento adverso, que notifica, o ESUS notifica que é o banco do governo brasileiro, o Vigimed da Anvisa, né? Não tem nenhum tipo, praticamente zero de assistência, não há um plano de contingência para atender os vacinados que apresentam eventos adversos. Então, é realmente lamentável. Agora, para mim, o que ficou foi o seguinte: hoje em dia, quando eu encontro pessoas, às vezes em manifestações, em lives, em audiências públicas, que eu participei de vários municípios, Câmara dos Deputados e afins, muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: doutora, você salvou a minha vida. Doutora, você salvou a vida do meu filho. Doutora, você salvou o emprego da minha esposa. Então, isso para mim, eu tenho a minha consciência tranquila, entende? E eu realmente lamento por essas pessoas que morreram sem necessidade. Até mesmo o ex-ministro Mandetta, na ocasião, mandando as pessoas ficarem em casa, deixando que elas piorassem, né? E nós já sabemos que quem chega ao ponto de precisar de uma intubação, a taxa, o risco de morrer beira 80%. Então, quer dizer, em nenhuma doença na história da medicina você fala para a pessoa esperar piorar para procurar tratamento. Isso não existe, né? E em nenhum momento da história da medicina também se disse que precisaria vacinar 100% da população mundial. Somente nessa doença que é baseada num exame de laboratório. Então, se tiver um RT-PCR positivo, tem Covid, mesmo que você não tenha sintoma. E hoje em dia também já se sabe que o índice de positividade, de falsa positividade do exame nasal é altíssimo. Então, em resumo, foi tudo errado. Eu sou presidente atualmente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. E nós fizemos um trabalho com muita dificuldade, um trabalho de pesquisa registrado na plataforma Brasil, na CONEP,
demoramos 4 meses preparando e revisando, porque volta e meia o projeto ia, faltava uma palavrinha e voltava 7 revisões. Muita dificuldade para conseguir fazer a aprovação, né? Obviamente aparentemente uma certa má vontade, assim. E aí conseguimos fazer, o trabalho está finalizando, o resultado foi ótimo. Nós havíamos feito um mapa de evidências científicas, junto com a BIREME, né, e a Organização Mundial da Saúde, por coincidência, e a Federação Mundial das Sociedades Médicas de Ozonoterapia, e o que se viu no trabalho prático foi exatamente a confirmação dos dados do instrumento de validação científica. Então foi muito interessante ver também o que aconteceu com os pacientes, quer dizer, os efeitos benéficos do ozônio, que nós sabemos, que conhecemos, a propriedade de melhoria da oxigenação, de modulação da inflamação, de modulação do sistema imunológico, tudo isso aconteceu ao vivo e a cores no trabalho. Então nós estamos finalizando a estatística, vamos publicar e será uma das contribuições brasileiras para a medicina mundial.